Rapaziada, queria compartilhar com vocês aqui a respeito do elenco do Flamengo. Vamos fazer uma limpa aqui de quais são os jogadores que o Flamengo tem hoje no elenco e quais deles o Flamengo poderia se desfazer, quais serão fundamentais, quais são as lacunas do elenco que o Flamengo hoje mais sofre. Rapaziada, assim, vamos começar pelo gol, né? No site oficial do Flamengo aqui nós temos o Rossi, Andrel e Diogo Alves. O Rossi, né, extremamente gabaritado, titular aí da Libertadores, titular da temporada. É inquestionável, acho que no gol a gente não tem muito o que falar, né? O André chegou recentemente, poucas oportunidades, o Diogo Alves é o goleiro pro futuro. Eu não mexeria no gol. Aqui na zaga, nós temos o Léo Pereira, que tá na mira aí do futebol europeu, né? Falou-se de Besiktas. Tomara que não saia, o Flamengo já até trabalha numa renovação contratual. O Léo Ortiz, que, ao meu ver, deveria ser banco, mas quando o Vitão entrou também deu uma derrapada, então, assim, é o titular ao lado do Léo Pereira. O Danilo, que o Flamengo tenta essa renovação de contrato aí, né, pro próximo ano, depois de acertar com o Alexandre. E nós temos o João Vitor, que é o zagueiro do futuro, né, um zagueiro jovem, o Flamengo já recusou até a oferta aí do Grupo City por ele. E o próprio Vitão. Eu acho que na zaga a gente tá muito bem servido, né, nós vimos aí que na Copa do Mundo o Danilo funcionou de lateral direito, o Léo Ortiz já foi testado como volante em outros tempos. O próprio Léo Pereira, quando o Flamengo tá numa situação de pressão, acaba virando muitas vezes um lateral, um volante para lançar a bola na área. O Flamengo tem jogadores com muito recurso na zaga. As laterais aqui a gente tem um problema, né? Porque o Varela é muito bom, mas assim, é o titular, tá? Entrega regularidade, não é nenhum craque, nada muito absurdo, mas entrega regularidade. O Emerson Royal vive de oscilações. Pelo peso que ele tem, pelo que custou, pela bagagem, imaginava-se que seria o titular incontestável, não é? O Flamengo já recusou a oferta do Aston Villa por ele. Então, assim, é um jogador ainda valioso no mercado, tem 27 anos, mas tá longe de convencer. O Ayrton Lucas, eu acho que é o principal calcanhar de Aquiles da defesa do Flamengo. Quando ele joga, costuma ser muito abaixo da média no quesito defensivo. Atacando, ele ainda entrega alguma coisa, tem uma velocidade, finaliza de fora da área, mas defensivamente é muito abaixo dos outros. O Alexandre, né, contrato renovado, entrega experiência, regularidade. Tá longe de estar na sua melhor forma, mas no futebol brasileiro, que é nivelado por baixo, ele ainda consegue entregar boas atuações sem comprometer. Faz sentido ter ele no elenco, apesar de que eu já procuraria um titular no lugar dele, tá? Mas tá longe de ser o maior dos problemas. De volantes aqui, nós temos o Everton Araújo, né, um jogador que está na mira do futebol europeu. O Felipe Luiz mesmo já sondou a situação do jogador. Nós temos o Eric Pulgar, né, que de alguma forma também o Flamengo teve uma sondagem no mercado em cima dele. O Jorginho, muito, para mim, o maestro desse meio campo, o jogador mais técnico do Flamengo, fundamental, não tem o que falar. A Arrascaeta dispensa apresentações, né, ídolo máximo. Quando tá saudável, faz total diferença. Tem sofrido com alguns problemas físicos, mas tem créditos de sobra. O De La Cruz é um problemaço. Eu acho que pelo esforço que o Flamengo fez para trazer ele, pagando 18 milhões de dólares ao River Plate, nunca entregou nada do que se imaginava. For para negociar, negocia o quanto antes. O Flamengo ainda pode fazer um dinheirinho nele, quem sabe, né? O Saul, eu não imaginava que seria grandes coisas no Flamengo por conta das suas limitações físicas, né? Tecnicamente ele é muito bom, tem um passe apurado, fez bons jogos no Flamengo, teve o seu momento, chegou a ser titular no Flamengo ano passado, mas é um jogador que é banco, cara, é reserva, ele tem a agregar com a experiência, com o extracampo, mas infelizmente o Saúl eu não vejo muito futuro no Flamengo. Pra preencher elenco eu acho válido, justo, apesar de ter um grande salário, tá? Não condizente com a função dele hoje, né? Com a importância dele pro elenco. O Carrascal é um jogador negociável, porque tem muito valor de mercado, é um jogador que tem um contrato relativamente longo, é um jogador que tem muita entrada no futebol lá russo, ucraniano, que me parece. Então, assim, vira e mexe tá sendo sondado aí também pelo River Plate, pode ser que o Flamengo faça uma boa venda com ele no futuro. E o Paquetá, né, a maior contratação da história do futebol brasileiro, vice-artilheiro do Flamengo na temporada, sempre entregando boas atuações, titular da seleção brasileira. Paquetá é intocável nesse elenco hoje. E agora a gente vai para nossa maior polêmica daqui, que são os atacantes. Meus amigos, olhem esses rostos aqui e me falem, além do Pedro, quem é fazedor de gols? Nós temos o Bruno Henrique, ele faz seus golzinhos, é o artilheiro do Flamengo na Libertadores, mas não é o centroavante, né? Além de já estar num declínio na sua carreira, uma linda carreira no Flamengo, mas o Flamengo não pode depender do Bruno Henrique para resolver todo o jogo. O Pedro, assim como o Lucas Paquetá, é intocável nesse elenco, né? É o jogador mais decisivo do Flamengo. O Flamengo tem o melhor ataque do brasileiro, tem, enfim, uma campanha impecável na Libertadores. Muito se passa pela precisão desse cara aqui, que entra ano e sai ano, continua sendo fundamental no Flamengo. Cebolinha tá de saída, em dezembro ele já comunicou que não fica, não aceitou a renovação de contrato, o Flamengo também não tem muito o que fazer agora. É uma peça fora do baralho, tá? Pode ser o último jogo aqui, outro lá, mas não dá pra contar com ele, porque o próprio já colocou que está de saída do Flamengo. O Luiz Araújo
Tá no Flamengo desde 2023, tem seus bons momentos, finaliza de fora da área, é um jogador importante, mas oscila muito, né? Quando ele entra como titular, muitas das vezes deixa a desejar. É um jogador muito querido, muito valioso, pra torcida significa demais. Só que eu diria que ele é um negociável. Dependendo da proposta que chegar, eu não manteria o Luiz Araújo. Assim como o Gonzalo Plata. Teve seu grande momento aí na Copa do Mundo, fez o gol histórico contra a Alemanha. Tem um gol com o Flamengo já na Copa do Brasil que ficou eternizado. É um jogador muito querido pelo torcedor, mas assim, extracampo ruim, oscila bastante também com o Flamengo, infelizmente. Poderia ser muito mais importante do que é, apesar de ser muito esforçado. Quando tá em campo é extremamente voluntarioso, volta pra marcar, recompõe. Mas assim, não é driblador, não é nenhum craque, não tem nenhuma grande característica que a gente olha e fala, cara, esse cara é indispensável no Flamengo. Não tem. O Wallace Ian dispensa apresentações, né? Tava de saída no começo do ano, voltou, parece que tá negociando aí com o Bragantino novamente. Não faz muitos gols, apesar de ser atacante, tem uma certa dificuldade pra finalização. Teve um bom momento no passado ali, na Copa do Mundo de Clubes, mas assim, cara, a nível Flamengo, acho que tá comprovado aí que o Wallace Ian não tem. Deve render algum dinheiro ao clube, então negociável. E o Samuel Lino, que é o grande garçom do Flamengo na temporada, né? É o ano do Samuel Lino, reviravolta total, positiva, conseguiu entregar. Joga como meia também, como camisa 10, mas assim, atacante fazedor de gols do Flamengo só tem o Pedro. E nós falamos aqui de 4, 5, 6, 7 nomes. E fora as outras posições. Faltou um centroavante aí nessa janela do Flamengo. Eu acho que falta um lateral, também lateral esquerdo, no lugar do Ayrton Lucas, que possa ser o titular no lugar do Alexandro. Enfim, é um elenco do Flamengo com algumas brechas. Tá longe de ser um elenco ruim, tá longe, tá? Antes que muita gente fale, pô, você tá reclamando de barriga cheia, o meu time aqui não tem jogadores. O elenco do Flamengo é maravilhoso. Mas, convenhamos, né? Não é um elenco perfeito, não é um elenco que tá completo. É um elenco que peca ainda em algumas valências. Uma delas é o atacante. Mas, rapaziada, queria até perguntar pra vocês se vocês concordam comigo? Se de fato o Flamengo precisa melhorar no ataque ou qualquer outra função, qual é a posição que o Flamengo hoje mais carece de jogadores? Queria muito saber a opinião de vocês, tá? Então deixa aí nos comentários se de fato o Flamengo. Onde o Flamengo precisa melhorar nesse elenco? É isso que eu quero saber de vocês. Se é no gol, se é na defesa, se é no meio-campo, se é no ataque. Enfim, deixa aí nos comentários. Like no vídeo, tá? A gente se vê em breve. Forte abraço pra todo mundo. Valeu, tamo junto.